Olá, meninos e meninas estudantes do Conquistar. Eu sou a professora Juliana Moraes, sou professora do Centro de Mídias do Amazonas, o CEMEAM, tá? Sou professora de Biologia e estarei aqui com vocês nesse aulão maravilhoso. Você já segue a gente nas redes sociais? Aproveita, segue lá, tá? @conquistar.seducan. Aproveita para me seguir também, @ju_bio. E qualquer citação, qualquer foto que você for postar lá, #conquistar22. Vamos lá para o título do nosso aulão, né? Do nosso episódio 2.5, Sistema Digestório Humano. Ok? Com detalhamento, constituição e funcionamento do sistema digestório. Vamos lá para o nosso aulão. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui hoje o raciocínio lógico com uma questão bem simples, uma pergunta bem direta. Quais são as funções do sistema digestório? Você sabe? Quais são as funções bem simples assim? Fala, ó, essa, professora. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem e já retorno com a resposta. Ok, vamos ver quem respondeu, né? Quem teve a coragem de colocar aí. Gente, não tenham vergonha, por favor. Esse momento é o momento de acertar e errar também. A gente vai tirar essa dúvida. Vamos lá, quem participou aqui? A Bianca Fonteles. Bom dia, Bianca! O Talmon Almeida também. Bom dia, Talmon. Vamos ver quem respondeu aí com a gente a nossa perguntinha, que quais são as funções. A Catherine colocou aí. É responsável por garantir a quebra do alimento em partículas menores e pela absorção de nutrientes que são necessários ao corpo. Uau, Cathy, uma resposta bem robusta, muito bem. Carolina Oliveira, processar os alimentos. Ainda complementou, né, Carol? Favorecer a melhor distribuição das vitaminas que o corpo precisa. Olha que perfeito, né? As respostas já estão bem completinhas aí, né? Mas vamos ver se realmente é isso, porque será que é só isso? Já foi bem completa, né? Olha, a gente vai se alimentar, né? Vamos ingerir o alimento, vamos processar, vamos transformar, né? Para absorver as substâncias necessárias como nos nossos nutrientes. Gente, nós temos 4 etapas aí, né? 4 funções. Quais são elas? Transportar, transformar, absorver e eliminar, certo? Não nessa ordem, né? Mas vamos por ordem agora. A absorção, que é absorver nutrientes obtidos dos alimentos que asseguram a manutenção dos processos vitais do organismo. A Carol falou lá, né? Ó, tem que absorver vitaminas que são necessárias para o corpo. É um exemplo. Transformar as moléculas, as macromoléculas, né, alimentares ingeridas, como as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as próprias vitaminas, né, que são moléculas robustas, em moléculas de tamanhos e formas apropriadas para que possam ser absorvidas pelo organismo. Transportar alimentos digeridos, como água e sais minerais, através dos capilares sanguíneos, né, assim como os nutrientes também que serão degradados, na mucosa do intestino, certo? E, por fim, a eliminação, não pode faltar a eliminação, né? Eliminar os resíduos
alimentares não digeridos e não absorvidos, em conjunto com restos de células descamadas do trato gastrointestinal e substâncias secretadas na luz do intestino. Gente, é muita informação, mas realmente são esses quatro aí, essas quatro funções que o nosso sistema digestório possui para desempenhar, ok? Não esqueçam, porque de vez em quando vem uma pegadinha aí com relação a esses termos que caem nas provas, ok? Vamos lá para o nosso conteúdo. Pessoal, hoje nós vamos ver a continuação, porque nós já vimos nos episódios anteriores o início da digestão, né? De o que é a digestão, quais são os tipos de digestão, onde se inicia e quais são os órgãos que ajudam nesse processo todo. Hoje nós daremos continuidade, certo? Nós já sabemos que o início se dá na boca, ok? Lá com o auxílio daqueles órgãos anexos maravilhosos que nós temos e posteriormente nós temos a deglutição, que é emanar lá o bolo alimentar para a continuação do trato digestório, certo? Quem é que vem posteriormente? A faringe. Então nós temos aí a faringe como o órgão após deglutição. Então na faringe nós temos um ducto curto que é comum à cavidade nasal e a cavidade oral, que é a boca, certo? A faringe, nós temos 3 porções, tá? 3 constituições para ela, que é a nasofaringe, que é a conexão com a área nasal, com o nosso nariz, é onde a gente recepciona o ar, né, que nós respiramos. A orofaringe, que é a porção da nossa mucosa oral, lá da nossa boca, da nossa cavidade oral, que vai recepcionar o alimento que nós ingerimos, e a laringofaringe. A laringofaringe é essa porção aqui inferior, né? A porção já de baixo aí da faringe, que tem a função de separar, né? É o encontro entre a laringe e o esôfago. Se o material vai para o esôfago, eu tenho sistema digestório. Se vai para a laringe, posteriormente para a traqueia, é o sistema respiratório. Então, é um órgão, gente, é importante frisar isso, que ele é vital tanto para o sistema digestório quanto para o sistema respiratório. Sabendo disso, assim, rapidinho, não esquecendo que quem vai dizer para onde vai, né, o alimento foi ingerido, professora, vai para onde? A glote vai fechar a laringe para que o alimento vá para o esôfago. Se é o ar que está entrando, nós temos o fechamento do esôfago para o ar passar diretamente e livremente pela laringe. Ok? Então, é a epiglote ou glote que vai fazer isso, né? Que vai ter essa função. Adiante, nós temos o esôfago, né? Que é um tubo mais longo, ok? Que conecta aí a faringe ao estômago. Gente, uma parte importante que de vez em quando vem aí como pegadinha. É onde inicia o movimento peristáltico, que é um movimento involuntário, ok? Até aqui era voluntário. Eu mastigo, eu comando, eu tenho consciência desse movimento, certo? Eu degluto, eu comando, eu tenho consciência desse movimento. A partir daí, eu já não tenho mais. Depois que eu degluti, a faringe não tem basicamente, né? A epiglote, ela responde por reflexo, certo? Ela vai responder por reflexo pós-deglutição. O esôfago, aí não, aí o movimento se inicia realmente de forma involuntária, você não vai comandar. Qual é esse movimento? É simplesmente a passagem do nutriente, né, do bolo alimentar. Então ele vai meio que empurrando por contrações bem simples, apertando, né, para que o bolo alimentar seja transferido aí para o estômago, que ele chegue ao estômago. Vamos ver para ficar um pouquinho mais claro como é que é esse movimento pelo VTzinho que vai aparecer para vocês. Um videozinho aí que vai ficar bem legal para vocês, ó. Nós temos o movimento, ó, chegou o bolo alimentar, degluti, passou, ó, no encontro da laringe e do esôfago. Aí já é o esôfago, ó, começou a contração, começou a fechar alguns pontos para que empurre o bolo alimentar
até chegar ao estômago, ok? Então, esse movimento é um movimento involuntário que a gente já chama de movimento peristáltico. Tem início no esôfago, ok? Dando continuidade, chegamos ao estômago, né? E no estômago, a gente já tem aí a produção do suco gástrico com a composição extremamente ácida, né? Onde nós temos o início, né, da digestão das proteínas, a capacidade máxima aí, né, do estômago receber o nutriente é de aproximadamente 1,5 litro, tá, de alimento, ok? E nós temos também um outro fator, né, o quimo que sai, né, ou seja, o produto da digestão que acontece no estômago, que a gente chama de quimo, ele não sai de uma vez, ele tem um controle que a gente chama de válvula pilórica, que é um esfíncter. Gente, o bolo alimentar chegou no estômago, ele não vai poder retornar, concordam comigo? Ele caiu, né, saiu do esôfago, está no estômago, ele não pode retornar. Mas com o movimento do estômago, às vezes acontece, né, do líquido que está ali tentar fugir, voltar para o esôfago. Para isso não acontecer, a gente tem um mecanismo de esfíncter, que é nesse videozinho que nós veremos agora. Ele faz como se fosse uma portinha para fechar após a passagem do bolo alimentar. O bolo alimentar passou, fecha essa porta, tem aí o movimento peristáltico estomacal, né, com a lavagem do bolo alimentar pelo suco gástrico, para que ele não volte para o esôfago e cause danos aí por conta da sua acidez elevada, certinho? A mesma coisa, olha, o esfíncter aqui embaixo também permanece fechado até a digestão se completar, ok? Então, o processo digestivo do estômago, nós temos os alimentos que atingem agora este órgão, cujas paredes se encontram forradas por glândulas gástricas que secretam o suco gástrico, o HCl, né, o ácido clorídrico, que é o suco gástrico. Este é responsável não só pela ação antisséptica dos alimentos, como também pela degradação do bolo alimentar que chegou, né? E essa ação antisséptica, gente, é para que não aconteça a putrefação do alimento, tá? Então, para que não aconteça aí um processo que possa nos dar uma infecção garantida, ok? Nas secreções gástricas existe também a mucina. Vocês lembram da mucina que a gente falou lá na boca, né, que ela existia também? Ele existe também no estômago para lubrificar a parede estomacal e o bolo alimentar, né? Além dele, nós temos o ácido clorídrico e as enzimas. Que enzima é essa? É a enzima que degrada a proteína. Vamos ver logo a seguir, ok? O ácido clorídrico confere a este suco um pH extremamente ácido, aproximadamente 2, que vai auxiliar no processo de fragmentação dos alimentos e permitir que ocorra atividade enzimática da pepsina, ok? A pepsina é a enzima principal que nós temos no estômago e ajuda a degradar as proteínas. Para ela funcionar, o pH tem que ser ácido, ok? É o pH ótimo de funcionamento dela. Os movimentos peristálticos sentidos no estômago são responsáveis pela mistura dos alimentos com o suco gástrico e originando uma mistura líquida que vai sair posteriormente, que a gente vai chamar agora de quimo. Ó, recebi o alimento na boca, mastiguei, né, lubrifiquei, salivei ali, degluti, bolo alimentar. Chegou no estômago, foi digerido ali pelo suco gástrico, vai sair do estômago? Vai mudar o nome, agora é quimo, ok? Vamos refrisar aí quais são as enzimas do suco gástrico. Rapidamente, nós temos a pepsina, a renina e a lipase gástrica, que também existe aí. A gente quase não fala muito em lipases no estômago, mas elas existem. Gente, lembrando, toda substância que termina em ase é enzima, tá? Ok? A pepsina é uma enzima que degrada a proteína, gerando peptona. A renina, ela degrada a caseína, que ajuda na coagulação do leite. E a lipase gástrica, ela degrada lipídios, mas aqui, atenção, lipídios de cadeia curta, não de cadeias longas como a maioria, certo? E aí ela gera o glicerol e os ácidos graxos. Vamos para o intestino delgado agora, né? Que aconteceu toda a digestão lá no estômago. No intestino delgado, nós temos uma tripla composição aí. O duodeno, que é a parte inicial,
o jejuno e o ilho, ok? Quando o quimo passa pela válvula pilórica, né, que é aquela portinha de saída do estômago, ele passa para o duodeno, que estimula a secreção do suco intestinal ou suco entérico, que é alcalino aqui, ok? E contém várias enzimas. Quais são essas enzimas? Olha aí, maltase, lactase, sacarase, oligopeptidase e a lipase entérica. Gente, essas enzimas, elas são secretadas, são produzidas pelo intestino, tá? Não confundam com aquelas que nós vimos pelo pâncreas, ok? Porque no duodeno, a gente vai falar daqui a pouco, vamos frisar, a gente vai receber esse sumo pancreático também, com várias enzimas produzidas pelo pâncreas. Porém, essas enzimas que estão aparecendo para vocês agora, elas são produzidas diretamente pelo intestino. Então, vamos frisar rapidinho quais são essas enzimas e quais são os produtos que eles vão gerar. A maltase, ela vai degradar a maltose gerando glicose, ok? A lactase vai pegar a lactose, conhecidíssima, gerando glicose e galactose, que são açúcares simples, lembrando um pouquinho da bioquímica aí, tá? Sacarase, ela pega a sacarose, fragmenta em glicose e frutose. A oligopeptidase vai ajudar na degradação de oligopeptídeos, que é a degradação de proteínas, lembra lá? Gerando aminoácidos. E a lipase vai degradar lipídios, e aí pode ser lipídios de cadeias longas também, gerando ácidos graxos e glicerol, ok? Também aqui, gente, lembrando, frisando, no intestino delgado no duodeno, né? Nós temos o lançamento de suco pancreático e a bile, né? Que é gerada lá pelo fígado, certo? A maior parte dos nutrientes é transformado, então, no intestino delgado pela ação da bile, do suco pancreático, do suco entérico e dos movimentos peristálticos. Resumindo essa colocação, a maior parte da digestão, principalmente digestão química, acontece no intestino delgado pela ação dessas enzimas e do suco entérico, ok? O suco intestinal entérico é secretado pelas glândulas intestinais, certo? Ou entéricas, e contém várias enzimas, proteases, que é a dipeptidase e a aminopeptidase, atuam sobre pequenos peptídeos que são gerados a partir da degradação de proteínas lá do estômago, ok? Esses peptídeos pequenos chegam no intestino e são quebrados pelas proteases. A glicidase, que vai quebrar aí a maltase, sacarase, lactase, gerando aí açúcares de moléculas simples, ok? Para serem absorvidas, e as lipases intestinais, que desdobram lipídios em ácidos graxos e glicerol. Os nutrientes agora, depois dessa digestão toda que a gente viu, estão aptos a serem absorvidos, certo? Então, a gente tem aminoácidos livres, ácidos graxos simples, azoses, né, que são os açúcares simples, glicose, galactose, como nós vimos, e o glicerol, que podem ser absorvidos. Então, juntamente com essas substâncias que não sofreram, na verdade, que sofreram a digestão, né, que são simples, nós temos as que não sofreram a digestão, que é o caso da água. Em momento algum a gente falou da degradação da água, da própria vitamina, ok? Que apesar de ser uma cadeia um pouquinho longa, bem pouco, tá? Mas ela não sofre uma degradação específica aqui. Os sais minerais, a celulose, certo? Aqui elas vão estar nesse sumo, junto com a degradação que aconteceu, que aí vai formar uma outra palavrinha. O quimo saiu lá do estômago, aqui no intestino a gente vai formar o quilo. O quilo vai estar totalmente líquido. Por que isso? Porque ele vai favorecer a absorção intestinal, que se dá por conta da estrutura do intestino. Vamos ver aí na imagem? Olha que lindo. O intestino, ele é formado por vilosidades, né? Que são essas ondinhas, né, que nós temos. Essas ondinhas, pessoal, essas vilosidades, elas ampliam a área de contato, ok? Do intestino. E aí favorece a maior absorção dos nutrientes. Isso é ótimo. O ruim é quando a gente perde essas vilosidades, que acontecem em algumas doenças, ok? Além das vilosidades, que a gente consegue visualizar aí bonitinho, nós temos as microvilosidades em células epiteliais, que aí já são bem menores,
ok? Mas também tem a mesma funcionalidade, aumentar a área de contato para absorção. Aí, relembrando, nós temos na parede aí, ó, interna da microvilosidade e da vilosidade, vasos sanguíneos, para onde serão absorvidos os nutrientes, ok? Então, nós temos, assim, além dos vasos sanguíneos, não podemos esquecer dos vasos quilíferos, né, que são os vasos linfáticos que também ajudam na seleção aí dos nutrientes e no transporte, ok? Dando continuidade, nós temos os aminoácidos, as oses e os sais minerais são absorvidos por difusão. Então, aqui a gente vai começar a ver quais são os tipos de transporte que vai acontecer. Essas substâncias que eu acabei de citar acontecem por difusão facilitada ou transporte ativo, conforme as concentrações que nós temos no meio externo ou no meio interno sanguíneo, tá? Até os capilares. Estes capilares são ligados à veia hepática, é a veia do fígado, então ela possibilita o transporte direto para esse órgão para que aconteça aí o metabolismo dessas substâncias, né? Para poder ser distribuído posteriormente para todo o organismo. Os ácidos graxos e o glicerol são absorvidos por difusão, então aqui já é uma difusão simples, tá? Um outro tipo de transporte, através da bicamada lipídica da membrana celular, tá? Para os vasos linfáticos, que mais tarde farão ligação para o sistema circulatório. A água é absorvida por osmose, tá? Que a gente já conhece, certo? Seguindo o mesmo trajeto dos lipídios. E para finalizar, nós temos o intestino grosso, que é constituído por 3 partes, mas aí a gente não fragmenta totalmente ele, né? A gente não chama de duodeno, jejuno, ilho, como é o caso do delgado, que a gente começa a chamar por particularidades. Nós aqui temos o intestino grosso como um todo, mas tem o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e finaliza lá no reto. Gente, aqui, basicamente, o processo digestivo é a absorção de água, tá? Então, no intestino grosso, nós temos como foco a absorção de água, como está aí na cartela para vocês. No intestino grosso, nós também podemos encontrar algumas bactérias que desempenham um importante papel de produção de certas vitaminas que são depois absorvidas pelo sangue. Sem falar que essas bactérias também ajudam a desfazer algumas fibras que constituem a formação de considerável na verdade, ela ajuda na formação, né? As fibras que nós não conseguimos digerir lá até o intestino delgado são degradadas aqui por essas bactérias. E isso ajuda a gerar o volume grande de gases, tá? Okay? Que não é ruim, isso é bom, faz parte da digestão. E os restos dos alimentos, por fim, juntamente com as bactérias, muco e células mortas da parede intestinal, formam as fezes que serão expulsas pelo ânus. Então, pessoal, a gente viu aí a digestão do início ao fim. Agora vamos para a nossa questão subjetiva. Ok, vamos analisar aí a imagem, tá? Aí nós temos uma conversa de WhatsApp bem atual, né? Nós temos a conversa entre Rita e José. Rita diz: José, a cirurgia deu certo. José: Ô glória, Rita, estou muito feliz. O que fizeram? Rita responde: precisaram retirar minha vesícula biliar. Olha que termo, né? José responde: mas Rita, como é que viverás sem a vesícula agora? Pessoal, vamos refletir um pouquinho. Será que é possível viver sem a vesícula biliar, sem gerar prejuízos para o organismo? O que vocês acham? Vamos lá rapidinho para o nosso gabarito comentado. Nós temos aqui, ó, vamos perder o armazenamento de bile. Não é isso? A vesícula biliar não faz isso. O fígado produz e aí joga lá para a vesícula, e quando você tem necessidade, a vesícula vai, contrai e expele a bile lá para o seu duodeno para ajudar na emulsificação de gordura, lembra? Então, ajuda na emulsificação na liberação, para levar e formar umas cadeias simples que possam ser degradadas pelas enzimas posteriormente. Professor, a gente vai perder essa função? Não, a bile continua lá. Só que o problema ela vai ser liberada constantemente, diretamente no intestino delgado. E isso é o ruim. Ela deveria ser liberada apenas em necessidade. Agora, o paciente vai ter
sempre a bile correndo pelo intestino. Isso prejudica a digestão, principalmente da gordura. Então, alguns pacientes vão ter uma diarreia acentuada ou podem ter prisão de ventre, tá? Vão ter quadros diferentes, mas vai ter um prejuízo sim. Ele vai ter que reduzir a ingestão da gordura na sua dieta. Ok. Vamos agora para o nosso cronograma de estudo. Cronograma de estudo, gente. O que eu indico para vocês estudarem concomitantemente, anteriormente e posteriormente, né? Primeiramente, a gente sentiu aí que precisa conhecer um pouco de bioquímica. Então, a bioquímica ela é importante para a gente entender o sistema digestório, certo? Além disso, eu indico para vocês darem uma olhada também no sistema respiratório, porque ele também ajuda na nutrição, né? A absorção de oxigênio não deixa de ser um tipo de nutrição, certo? É um nutriente, é uma substância que a gente precisa para o nosso metabolismo. E o sistema circulatório que vai aí levar todos esses nutrientes que nós vimos, a digestão e a absorção, para todo o nosso organismo. Vamos para as nossas considerações finais agora. E aí, gostaram? Foi legal ou não foi conhecer o sistema digestório humano? Interessante, né? Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer fazer parte dessa caminhada, ok? Continuem o estudo, continue com o foco de vocês, vai dar tudo certo, ok? Estudando, a gente obtém o que a gente quer. Agora vamos para o nosso momento selfie. Prepara a câmera aí, já colocou, tira o flash. Tira o flash, pelo amor de Deus, não dá errado, não vai dar certo, ok? 1, 2, 3 e... Show! Agora vai lá, marca a gente nas redes sociais, hashtag conquistar22, ok? @conquistar.seducan, me marca lá também, @ju com h, _bio, e até a próxima.